Vamos lá. Então, para a gente iniciar aí nossa aula, a gente vai estar compartilhando nossa tela aí. E, como eu falei, o engenheiro que não assistiu a aula de hidrologia, ele vai deixar a ponte ser levada por uma enchente. Então, para isso, tem que conhecer a vazão máxima de enchente. Bom, então, vamos lá. Eu estou com o arquivo no PDF aqui mesmo, porque eu não achei ele no PowerPoint, mas isso aqui é meu mesmo, minha aula, tá? A vazão máxima de enchente é aquele volume de água que chega numa superfície, chega numa determinada região, a partir de uma chuva. Então, imagina aí que nós temos uma chuva qualquer que venha num determinado dia, uma chuva forte. Uma chuva qualquer, ela vai passar e vai levar, o fluxo do rio vai ser normal. Agora, uma chuva fora do normal é onde vai acontecer essas vazões máximas de enchente. Essa aqui, ixi Maria, tá ruim a imagem aí. Essa aqui é a formulazinha da vazão máxima de enchente, tá? Ficou tremida aí na tela aí, mas eu vou falar para vocês. A vazão, que é a vazão máxima ali, o Q máximo, é igual a C, tá? O que é esse C? É o coeficiente de escoamento superficial, vezes o IP, que é a intensidade de chuva, a intensidade de precipitação, vezes o AC, que é a área da bacia, a área de contribuição, dividido por 360. Na verdade, isso é uma fórmula, né? Mas eu posso fazer essa conta também sem usar a fórmula. Essa tabela aqui é uma tabela onde eu tenho diferentes coeficientes de escoamento. Então, você imagina uma bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica, eu posso ter as áreas rurais e as áreas urbanas, tá? Essa tabela aí é uma tabela onde eu tenho os chamados coeficientes de escoamentos. Coeficiente de escoamento em áreas rurais. Eu tenho também essa planilha aqui, essa tabela, que fala do coeficiente de escoamento em áreas urbanas, tá? O que é coeficiente de escoamento? A gente já comentou em sala sobre isso. É aquela área, é aquela quantidade de água que escorre após uma chuva, por exemplo. Escoamento, tá? Então, olha aí só, numa área comercial, por exemplo. Vamos imaginar o centro aí de Ouro Preto, o centro de Jaru, são as áreas mais densas, as áreas onde tem mais edificações, mais prédios, mais casas, mais telhados, mais asfalto, mais cimento, mais calçada e pouca área verde. Então, nessas áreas, praticamente boa parte do que chove escorre e tem muito pouca absorção de água pelo solo. Então, essas chamadas áreas densas, áreas de centros habitacionais, centro da cidade, né? Essas áreas são as chamadas partes centrais, densamente construídas em cidades, ruas ou calçadas pavimentadas, são as chamadas áreas comerciais ou edificações muito densas. Nessas situações aí, o coeficiente de escoamento, ele vai variar entre 0,7 e 0,95. O que significa isso? 70 a 95% de toda a chuva que cai, ela vai escorrer. Então, é uma variável, é uma variação entre esses dois valores. Então, imagina que toda a água da chuva que cai, pode até 95% dela ser escoada. Então, se acontecer uma chuva de novo, 100 milímetros no centro de uma cidade, pode acontecer de 100 milímetros, 95 milímetros dessa água toda ser escoada, somente 5% disso ser absorvido, e 95% escorrer. Então, isso é o coeficiente de escoamento. Quanto mais eu vou descendo nessa tabela aí, mais eu vou vendo que o coeficiente ele vai abaixando, porque já vai começando a ter mais área verde, mais áreas menos densas. Então, lá para baixo, ó, áreas industriais, indústrias leves, indústrias pesadas, aqui, ó, regiões de matas, parques, tudo isso aí já tem coeficiente de escoamento menor. Por quê? Porque a maior parte da chuva consegue ser absorvida aí nessas regiões aí, nessas áreas, beleza? Então, isso aí é coeficiente de escoamento. Eu minimizei aqui de novo, só se caso travar de novo, vocês me avisem no áudio aí, tá? Só para eu não ficar falando aqui às vezes sozinho, que já aconteceu isso aí, né? Eu tá falando, o negócio travar e dar essa zebra aí. Mas, enfim. Então, o coeficiente de escoamento é isso. Toda a água da chuva que cai, né, que chega, né, uma parte vai escorrer, que é o coeficiente de escoamento, a porcentagem que está escorrendo, e outra parte infiltra. Naquele caso que 95% da água da chuva escorre, significa que só 5% foi
absorvido pelo solo. Às vezes nem é absorvido pelo solo, às vezes é aquela água que umedece a calçada, as plantas, os telhados, é aquele pouquinho de água que acaba tendo uma certa perda, e o resto é tudo aquilo que chove e que escorre, tá? Bom, então nós temos todas essas situações aí de escoamento superficial, áreas urbanas e áreas rurais, tá? Então vamos supor uma área rural, vamos começar pela área rural, uma área aí de mata, olha lá, mata, mata é a última parte lá, vocês conseguem ver a mãozinha do meu mouse aí? Consegue ver ou não? Consegue. Consegue? Oi? Consegue ver o meu Sim, mouse aí, mexendo a mãozinha do mouse? sim, sim. Ah, beleza. Então, é por isso que eu peguei em PDF, que em PowerPoint eu lembro que eu perguntei para vocês, eu não consegui. Então, olha só, essa área de mata, vamos supor uma bacia hidrográfica dentro da zona rural, numa área de mata. A mata, gente, é um ambiente mais arborizado, um ambiente que absorve muita água de uma chuva. Então, nós temos aqui nessa tabela o tipo de vegetação, o tipo de cobertura que é a mata, o tipo de solo, seja um solo argiloso, um solo arenoso, ou um solo roxo, que é um solo que absorve ainda mais água, tá? E nós temos a declividade do terreno, nessa parte aqui, ó, classe de topografia ou declividade do terreno. Então, essa tabela aí, ela representa um pouco do que é uma área plana. Uma área plana é uma área que tem de 0 até 2,5% de declividade. Ou seja, o que é 2,5% de declividade? É que em 100 metros o terreno vai cair só 2,5 metros, né? 2%, 2,5% de declividade. Então, se a cada 100 metros o meu terreno só caiu 2,5 metros, que isso significa 2%, né? 2,5%, então eu tenho um terreno plano, considerado como plano. O que é um terreno chamado de suave ondulado? Ó, esse aqui, ó. Ele vai ter de 2,5% a 5% de declividade. Então, ele já vai ter uma ondulaçãozinha um pouco maior, mas ainda é suave. De 2,5% a 5% de declividade. Um terreno suave ondulado é aquele que até 100 metros ele vai só variar em torno de 5 metros. Né? Por isso que fala 5%. As áreas onduladas, forte ondulada e assim por diante. Até as chamadas áreas montanhosas, que tem de 40% a 100% de declividade. Tá? Um terreno de 100% de declividade é porque a cada 100 metros ele sobe 100 também. É como se fosse uma rampa. A cada 100 metros na horizontal ele está subindo 100 na vertical. Então, é nesse sentido aí. Ou seja, vai formar um ângulo de 45 graus, uma área com 100% de declividade. Tá? Ela vai formar como se fosse um ângulo reto. Né? E a distância horizontal é 100 e também na vertical seria 100. Então, ele vai formar uma diagonal no ângulo de 45 graus. Só para entender aí. Bom, então imagina aí numa mata, numa área plana, né? Numa situação de um solo arenoso. Vamos colocar aí, ó, essa aqui, ó, mata, um solo arenoso, numa área plana. O coeficiente de escoamento vai ser de 13%. O que isso significa? Significa que numa área de mata, por ter muita absorção de água, mesmo assim, 13% daquela chuva vai, mesmo assim, 13% daquela chuva vai, de alguma forma, escoar, né? Tipo assim, vai se perder. Então, numa condição de mata, isso aí que vai acontecer. A área da bacia, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no Paint, só para a gente fazer algumas contas aí. Eu tinha feito umas outras contaiadas aqui. Deixa eu apagar essas contas aqui. Bom, então, vou colocar aqui aquela fórmula. Ó. A vazão, deixa eu aumentar o zoom aqui desse negócio. A vazão máxima de enchente, tá? O Q máximo lá vai ser igual a C, que é o coeficiente de escoamento, vezes o IP, que é a intensidade de precipitação, vezes a área de contribuição da bacia hidrográfica, tá? Tudo isso daqui, tá, gente? Tudo isso daqui dividido, tá? Vou até botar aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui dividido por 360. Vou colocar aqui a fórmula. 360, que lá estava meio apagado, esquisito. Eu copiei de um livro,
Aí não ficou muito bom a imagem. Então, a minha vazão máxima de enchente, tá? Ela é dado por essa fórmula aqui. Então, seria o C, vazão máxima de enchente, ela vai ser o meu C. O que é o C? C é o coeficiente de escoamento. No caso da mata, que a gente acabou de falar ali, a mata vai ter um coeficiente de escoamento de 13% num solo arenoso, numa área plana, né? Então, o C é o quê? É o meu coeficiente de escoamento superficial, tá? Esse é o meu C, coeficiente de escoamento superficial. O que vai ser o meu IP? É a minha chuva, intensidade de precipitação. E o que vai ser o AC? O AC é a área da bacia, ou a área de contribuição, a área que recebeu toda essa chuva da bacia. Área de contribuição. Beleza, então, nós temos aí a fórmula. Vamos considerar essa situação aqui que eu coloquei para vocês, ó. Uma mata, que nessa mata está dentro de um solo arenoso, tá? Uma mata que está lá em Pimenta Bueno, por exemplo. Se for uma mata que está ali em Ouro Preto, já pode ser que seja um solo mais roxo, tá? Uma mata que está em, sei lá, em Porto Velho, já é uma mata que vai estar no solo mais argiloso, e assim por diante, tá? Vamos considerar uma mata que está em cima de um solo arenoso. Se bem que em Ouro Preto também, em Jaru também tem solo arenoso. Mas, vamos considerar, vou colocar um exercício aqui, ó. Considerando uma bacia hidrográfica com uma área de... Colocar uma área de, sei lá, 20 hectares, H. Uma área de 20 hectares, a microbacia hidrográfica. Vamos saber qual que é a vazão máxima de enchente dessa bacia. Em uma área de mata com solo arenoso em terreno plano, que é de 0 a 2,5%, está lá na tabela. Recebeu uma chuva de 200 milímetros, tá? Faz de conta que recebeu essa chuva em 1 hora, 200 milímetros por hora. Então, quando eu coloco a quantidade de chuva, é porque pode ser que na minha região eu já tenho um histórico, eu já sei quanto que chove naquela região. Se eu não tenho esse histórico, eu posso usar algumas tabelas de referência. Então, considerando uma bacia hidrográfica com uma área de 20 hectares, em uma área de mata com solo arenoso em terreno plano. Essa área, essa bacia, né, recebeu, vou escrever aqui, ó, esta bacia recebeu uma chuva de 200 milímetros por hora. Aí vem a pergunta, qual será a vazão máxima de enchente? Lembrando, gente, que essa fórmula aqui, ela usa a área aqui em hectares mesmo, então não precisaria de transformar essa área em metros quadrados, por exemplo. Se eu usar em metros quadrados para dar a resposta em metros cúbicos, aí eu não usaria esse 360 aqui. Como é uma fórmula, eu pego os valores e só jogo dentro da fórmula. Senão eu teria que transformar as unidades. Aqui eu só jogar direto. Então, como a gente comentou ali, ó, considerando uma bacia hidrográfica com uma área de 20 hectares, uma pequena bacia, tá? Dentro de uma propriedade lá. Em uma área de mata, então essa bacia toda ela é de mata, tem um solo arenoso e um terreno plano. Então, se é uma mata com solo arenoso com terreno plano, qual vai ser o coeficiente de escoamento? O C aqui, ó, coeficiente de escoamento superficial. Mata, solo arenoso, terreno plano, de 0 a 2,5. Então,
O coeficiente dessa bacia vai ser quanto? Quanto vocês estão vendo aí? 0, quanto? Fala aí, gente, senão eu tô achando que vocês nem têm aí. 0,13. Isso. Então, 0,13, ó. Coeficiente de escoamento. Como é que eu descubro o coeficiente de escoamento? Eu estou colocando exercício que eu quero que vocês achem o coeficiente de escoamento de uma área de mata com um solo arenoso num terreno plano, com declividade plana. Então, tá aqui, ó. Mata, terreno plano, solo arenoso. Então, o coeficiente é 0,13. Beleza. Vamos voltar lá para a fórmula. Vou colocar aqui, ó, terreno plano. Então, o C da fórmula ali vai ser 0,13. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para mim poder botar aqui para cá. Opa. Então, vamos lá. Vamos fazer a fórmula aqui, ó. Então, a minha vazão máxima de enchente vai ser igual a 0,13, que é o meu C, meu coeficiente de escoamento, vezes a intensidade de precipitação, que é a minha chuva. Quanto que é a minha chuva? Tá aqui, ó, 200 milímetros por hora. Então, eu vou botar aqui vezes 200, vezes a área da bacia, a área de contribuição, que é de 20 hectares, vezes 20. Então, aqui eu não preciso ficar transformando unidade, milímetro para metro, hectare para metro quadrado, essa coisa toda. Então, é só eu jogar todos os valores, tudo isso aí, multipliquei, dividido por 360. Então, eu vou pegar aqui agora, né, tudo isso daí, dividido por 360, que vai me dar quanto? Façam essa conta aí. 0,13 vezes 200 vezes 20, dividido por 360 da fórmula aí. Quanto que vai dar? Me ajuda aí, gente. Se eu ficar aqui calculando, eu não dou conta de ir para frente. 0,13 vezes 200, que é a chuva, vezes 20 hectares, que é a área, tudo isso aí, dividido 360. Qual vai ser a minha vazão? Fiz a conta aqui, deu 1,44. Essa fórmula, a resposta já vai dar em metros cúbicos por segundo, tá? Então, essa seria a vazão máxima de enchente que passaria, por exemplo... É só isso mesmo? Ponto 13, deixa eu fazer a multiplicação de novo. Ponto 13 vezes 200 vezes 20, igual 520 dividido por 360. 1,44, é isso mesmo. Então, essa fórmula aqui está em horas, aqui está em hectares. Jogando aqui todo de 360, ela já vai dar a minha resposta, tá? A minha vazão máxima de enchente, a resposta já vai dar em metros cúbicos por segundo, tá? Aqui, eu esqueci de falar, né? Isso aqui não tem unidade. A intensidade de precipitação aqui vai ser em milímetros, né? A unidade de onde vocês vão estar pegando e colocando, né? Então, a chuva aí é tantos milímetros por hora, né? Em uma hora de tempo, vocês estão pegando aí. E a área de contribuição aqui é em hectares, que é a área da bacia mesmo, tá? E a vazão máxima de enchente, a resposta vai dar em hectares. Então, beleza, 1,44 metros cúbicos por segundo. Será que essa vazão ela vai ser suficiente para destruir uma barragem, um canal que eu pretendo fazer, uma ponte? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir isso lá no nosso programa. Vou abrir o programa aqui agora para vocês. Vocês vão treinar aí no de vocês, que está lá no grupo. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu abrir o meu aqui. Dimensionamento de canais. Vou abrir ele aqui. Será que é o mesmo que eu mandei para vocês? Eu não sei. Tanto faz também. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o programa de dimensionamento de canais. Ele
serve para a gente lançar os valores, tá? Eu lanço os valores dentro dele, tá? Então, ele serve para mim calcular a vazão máxima de enchente, sem usar fórmula, por exemplo. Ele serve também para a gente dimensionar o próprio canal. Vamos lá, então. Eu vou aqui no programa, onde está aqui escrito vazão de entrada. Vocês conseguem ver o meu mouse aí? Onde está escrito aqui vazão de entrada. Eu vou clicar aqui, tá? Essa vazão de entrada... Oi? Nada, não. Consegue ver o mouse aí, né? Sim. Tá. Essa vazão de entrada aqui, ó, é os mesmos valores que eu vou colocar lá da nossa fórmula, eu vou colocar aqui dentro, só para a gente ver se vai bater com o resultado que deu lá, que a gente calculou. Então, qual que é a área da nossa bacia do nosso exercício ali mesmo, que a gente colocou agora há pouco? Eu vou lançar aqui dentro, ó, tá vendo? Ó? Vazão de entrada. Vazão de entrada é definido pela intensidade de precipitação. Eu vou jogar aqui o valor, ó. A nossa área da nossa bacia é de 20 hectares, certo? Aqui eu posso colocar tanta área em hectares, em alqueires, em outras unidades aí que quiser. Então, eu vou botar aqui, ó, 20 hectares é a nossa área da nossa bacia. A nossa intensidade de precipitação é de quanto mesmo a nossa chuva que deu lá no exercício? 200, né? 200. E o nosso coeficiente de escoamento da Marta é de quanto? 0,13. Coeficiente de enxurrada, o coeficiente de escoamento. Então, olha lá, a resposta é igualzinha que a gente fez, né? 1,44. Então, o programa ele calcula a mesma coisa que a gente calculou aqui, ó. O C, coeficiente de escoamento, coeficiente de enxurrada, a intensidade de precipitação, que é 200 milímetros, e a área da bacia, que é de 20 hectares. Então, aqui no programa já me deu a resposta. 1,44 metros cúbicos por segundo é a vazão de enxurrada. Beleza? Vamos lá, então, agora dimensionar o canal. Então, qual seria o canal para essa água passar? Imagina uma barragem de uma represa. Eu fiz uma represa, eu tenho que fazer um canal para essa água sair, tá? Vamos imaginar que essa vazão é de uma represa. Então, essa água vai ter que passar por dentro da represa. Aí eu vou ter que dimensionar um canal, tá? Vamos dizer que eu tenho que dimensionar um canal, largura e altura, suficiente para drenar toda essa água. Quanto vai ser esse canal que eu vou escavar? Eu vou ter que ir lá com uma retroescavadeira cavucar esse canal. Então, esse canal tem que passar essa água. Por quê? Se eu dimensionei a barragem para a água chegar até uma certa altura. Depois dessa altura, essa água tem que sair pelo dreno, pelo famoso ladrão ou extravasor, e essa água tem que sair para fora dessa barragem. Então, esse dreno, esse extravasor, né, ele tem que ser dimensionado de uma forma que a água saia sem que a água pule por cima da barragem, sem que essa água, vamos dizer assim, destrua essa barragem. Então, tem que ser bem dimensionada. Pode ser um canal de terra, pode ser um canal feito de tubo, mas tem que essa água sair de alguma forma. Ela não pode, o excesso de chuva não pode fazer essa água pular por barragem, senão ela vai estourar. Então, qual seria o tamanho desse canal? Vamos aqui no nosso programa. Então, eu vou em aqui, ó, vazão de canal. Vocês estão vendo ali, ó? Vazão de canal. Entrei nessa parte aqui do programa, ó. Então, se vocês olharem aqui em cima, ó, vazão de entrada, eles consideram esse valor de cima aqui, ó. A nossa vazão que a gente tem que achar é esse 1,44. Ou seja, eu tenho que jogar uma largura e uma altura de um canal que consiga esse canal levar essa água embora sem que estoure essa barragem. Então, eu vou escrever aqui, ó. Um canal de, sei lá, vou colocar, aqui vai por tentativa, tá, gente? Vou colocar aqui um canal de 1 metro por 1 metro, um de altura por 1 de largura, tá? Se eu construir um canal de 1 por 1, para essa bacia hidrográfica de 20 hectares, tá, gente? Para essa área que a gente está considerando. Aqui, deixa eu colocar a declividade do canal. Então, vamos dizer que meu canal vai ter uma caída de 0,5%. Também mais do que isso não dá para construir. 1% em torno disso aí. Ó, se o meu canal for construído 1 por 1, 1 de altura por 1 de largura, ele vai conseguir passar por ele, isso aqui, ó.
uma vazão de 2 metros por segundo, 2 metros cúbicos por segundo. Se a minha chuva é de 1,44 e o meu canal construído consegue uma vazão de 2, automaticamente um canal de 1 por 1 vai ser suficiente para mandar essa água embora. Então, beleza, eu posso fazer um canal de 1 por 1. Às vezes, um canal quadrado, ele fica um negócio também muito fácil de desbarrancar. Então, ele tem que ser meio que chanfrado, né? Formato trapezoidal. Seria um pouco melhor, que aí ele não vai desbarrancar. Mas, nesse caso, nessa forma, está considerando como se fosse um canal quadrado mesmo, né? Ou retangular, porque a área molhada aqui está dando 1 metro quadrado, é como se fosse 1 por 1 de área molhada. Então, ele está considerando como se fosse um quadrado mesmo, e não um trapézio. Mas lembra que desenhar um canal em formato de trapézio, se for um canal de terra, é melhor, porque a dificuldade para ele desbarrancar é menor. E sempre é melhor esse canal ter mais largura do que a altura, né, para a água drenar nele, sem que ele venha a cair. Porque se for muito alto e estreito, ele pode desbarrancar. Então, eu poderia, talvez, construir um canal de 1,10 por 90 centímetros. Vamos colocar aqui, 0,9. Olha lá. Um canal de 1,10 por 0,9, ó, 1,10 de altura, vocês estão vendo um H ali, ó, 1,10 de altura por largura de 90 centímetros. Se eu desenhar um canal desse jeito, construir dessa forma, lá na minha barragem, ele vai me dar uma vazão de 1,92 metros cúbicos por segundo. Então, isso ainda atende à minha necessidade. A minha vazão de enchente não é essa, 1,44. Se eu estou construindo um canal que consiga uma vazão de até 1,92, tá tranquilo, tá de boa, não tem problema nenhum. Deu para entender aí? Conseguiram entender? Qualquer situação, vamos dizer que agora uma bacia hidrográfica maior, uma bacia hidrográfica de 100 hectares, se fosse uma bacia maior. Ó, numa bacia hidrográfica de 100 hectares, faz de conta que essa bacia ela é toda de mata, recebe uma chuva de 200 milímetros, toda a mesma situação. Vamos dizer que no final dessa bacia hidrográfica eu fiz um canal, uma barragem. E essa barragem tem que passar essa água por um canal. Então, como é que seria isso, tá, gente? Só para a gente entender. Então, nessa situação aqui, ó, numa bacia de 100 hectares, tá? Eu teria uma chuva de 200 milímetros com um coeficiente de enxurrada de 0,13. Então, nessa situação aqui, ó, eu já teria que construir, por o fato de eu ter uma bacia maior, uma área de captação maior, então, a vazão que vai chegar nessa minha represa vai ser muito maior, a vazão de enchente. Então, eu tenho que dimensionar um canal agora mais largo e mais profundo, para conseguir passar toda essa água. Então, vamos lá na vazão de canal agora. Vou voltar aqui, ó, vazão de terraço, vazão de canal. Então, agora, ó, eu tenho isso aqui, ó, a vazão de entrada de 7,2 metros cúbicos por segundo. Essa é a minha vazão máxima de enchente. Então, qual é o tamanho do canal que eu vou fazer? Vamos desenhar qualquer canal aqui. Vou colocar um canal aqui de 2 por 2, só para ver quanto que vai dar. 2 por 2 com 0,5% de declividade. Um canal de 2 por 2, 2 de profundidade por 2 de largura, deu uma vazão de 12,70 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, numa situação dessa, ó, 12 para 7, ok, um canal de 2 por 2. Ah, tá muito fundo, não precisa disso tudo. Beleza, vamos colocar aqui, sei lá, uma altura de 1,5 metro, não precisa ser tão profundo, para não cavucar demais. Então, esse meu canal agora vai dar uma vazão de 8. Então, atendeu, beleza. Poderia até diminuir um pouquinho, mas não precisa de achar um valor exato, né? Em cima da vazão máxima de enchente. Então, sempre é bom trabalhar com uma folga acima. Então, se eu desenho lá um canal de 2 por 1,5, né? Se esse meu canal lá for de 2 de largura, né? No caso aqui, ó, 2 metros de largura por 1,5 de altura, eu atenderia uma bacia hidrográfica de 100 hectares, né? Nas mesmas condições desse exercício que a gente fez aqui anterior. Seria um canal de 2 por 1,5, tá? Nesse caso aqui, desse exercício que a gente fez agora, né, vocês lembram lá que tinha dado um canal de 0,9 por 1,5, por 1,10, né? 1,10, 1,10 m por 0,9. Construindo um canal desse tamanho, já atenderia a minha vazão máxima de enchente.
tá? Então, seria algo nesse sentido. Então, imagine lá uma barragem, tá? Vamos imaginar uma barragem de terra, né? O que é uma barragem de terra? É aquela onde você vai estar construindo ela, né? De uma forma onde... Opa, deixa eu desfazer aqui. Imagine lá uma barragem de terra onde você constrói ela de uma forma onde ela vai ter que segurar, né, toda a vazão de enchente. Então, faz de conta que isso aqui é a minha barragem, né? Faz de conta que isso aqui é a minha barragem, e tudo que está aqui para cima dela seria a água, né? Então, tudo que está para cá seria a água. E essa água, ela tem que atravessar. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer também uma tubulação, né? Então, eu teria que fazer um canal aqui, ó, um tubo que atenderia isso aqui, essa vazão, né? Ou eu fazer um ladrão para o lado de fora. Olhando numa imagem mais por cima, né? Eu teria que fazer um ladrão, um corte para o lado de fora dessa barragem, com essas dimensões aqui de 0,9 por 1,1. Ou fazer uma canaleta, ou até mesmo um tubo. Se fosse um tubo, aqui no nosso programa também tem como fazer com vazão com tubo, tá? Vamos dizer que eu vou enfiar um tubo dentro da barragem para a água passar para o outro lado. Se fosse um tubo, eu tenho mais para cá, ó, vazão de tubos, tá vendo aí, ó? Vazão de tubos e drenos. Então, eu posso também se for um tubo de cimento, um tubo de plástico, aí eu tenho que ver qual é a rugosidade do tubo, então isso é outra situação que a gente tem que ver. Mas se for um tubo, eu posso estar vendo qual desses tubos aí que atenderia a minha necessidade, tá? Lembrando que a minha necessidade é de 7,22 metros cúbicos por segundo. Qual seria o tubo que daria certo? Tá? Então, aqui eu tenho os tubos, ó, os tubos e drenos. Vamos dizer que eu coloco esses tubos numa declividade de 0,5%, 0,5%, que é a mesma declividade que está lá do canal. Tá? Então, eu tenho todos esses tipos de tubo aqui. Ó. Qual seria o tubo que eu colocaria enfiado dentro do barranco da minha barragem? Então, eu tenho tubo de 20, tubo de 30 centímetros, de 40, de 50, e aqui eu tenho as vazões, ó, vazões dos tubos, tá vendo? Ó. Então, se eu tenho 7,22, eu teria que usar um tubo de 200 centímetros de diâmetro, ou de 2 metros, tá? Aqui, ó, 200 centímetros ou 2 metros. Então, teria que ser esse aqui o meu tubo. Um tubo de 200, de 2 metros de diâmetro, ele vai me dar uma velocidade dentro do tubo de 3,43 metros por segundo, a velocidade que a água vai escorrer dentro do canal, a velocidade máxima, né? O tubo vai estar conseguindo atravessar por dentro dele uma vazão de até 10 metros cúbicos por segundo, tá? Então, essa seria a vazão máxima que esse tubo. Lembrando que eu estou colocando aqui, acho que um tubo de cimento, com a rugosidade de 0,13, tá? Tubos de plástico, outros tubos que são mais lisos, a rugosidade é menor, então o fluxo da água é um pouco melhor. Então, vai dar uma rugosidade diferente aí, então esses valores podem mudar. Então, eu tenho que saber qual é o meu tubo, eu só altero aqui. Aqui é como se fosse 0,013, é a minha rugosidade, que está sendo assumido aqui. Ó. Mas qualquer outro valor que eu usar aqui, 0,012, por exemplo, aí já vai mudar os valores ali. Ó. Tá vendo lá? Ó? Já mudou. Então, um tubo com uma rugosidade diferente, né, ó, um tubo de 0,12, uma rugosidade de 0,12, ele já consegue passar uma vazão de 11,66 metros cúbicos por segundo. Então, quanto mais liso o tubo for, menor a sua rugosidade, mais fácil a água vai passar por dentro dele, tá? Então, seja um tubo, seja um canal de terra, qualquer coisa que eu for construir, eu tenho como trabalhar com esse programinha aqui para estar fazendo dimensionamento das coisas. Certo? Eu vou deixar um exercício aí para vocês. Tá trabalhando nesse programa, tá? Vocês vão ter que mexer, senão vocês não vão aprender só comigo falando aqui. Então, eu vou deixar 2 exercícios lá lá no AVA, e aí vocês vão postar a resposta para mim aqui pelo programa. Não é complicado, tá, gente? É só vocês lançarem os valores, ó. Vocês vêm aqui em vazão de entrada, tem outras funcionalidades, tá? Tem outras funcionalidades, depois a gente vai estar trabalhando nele, a gente vai mexendo.
Mas vocês indo em vazão de entrada aqui, vocês colocam a área da bacia, vocês colocam a chuva máxima daquela região e colocam a enxurrada, tá? Vamos colocar uma situação de uma cidade agora. Vamos supor que vocês vão dimensionar uma ponte numa cidade. A cidade de Ouro Preto, por exemplo, tá? A cidade de Ouro Preto, ela tem uma área, não sei qual que é a área de Ouro Preto. Será que dá uns 5 por 5 quilômetros, Ouro Preto? De um lado no outro? 25. Vamos supor que Ouro Preto dá uma área de 5 por 4 quilômetros. 5 por 4 vai dar 20 quilômetros quadrados. 20 quilômetros quadrados, seria 20 milhões de metros quadrados, dividido isso por 10 mil. Deixa eu só ver aqui. 1.970 quilômetros quadrados. Ouro Preto tem isso? É. 1.970 quilômetros quadrados, beleza. Vezes, passando para metro quadrado, é vezes 1 milhão. Só para nós ter uma ideia, quantos hectares tem a cidade de Ouro Preto? Vezes 1 milhão. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Então, Ouro Preto teria 1.970.000 metros quadrados. Dividido por 10 mil, sabe a área em hectares? Então, ó, a cidade de Ouro Preto, deixa eu só interromper o vídeo aqui, que senão vai ficar muito grande, depois não dá nem para postar lá. Deixa eu só tirar a gravação aqui, qualquer coisa eu começo outro. Interromper a gravação.